É interessante, né, pensar que famílias podem se organizar em famílias. Então, gente, olha só. Eu vou agora oficialmente começar essa aula. De novo, eu quero agradecer a todo mundo que está presente. Eu espero que esse encontro seja bacana. Eu fiquei muito satisfeito com o encontro passado. No encontro passado, nós falamos sobre a gestão do tempo, né? E como aplicar a gestão do tempo ao ensino de idiomas, né? O que eu preciso fazer, na verdade, para poder organizar meu tempo de uma forma bacana, otimizar o tempo e, obviamente, dar o quê? Um improve, né? Aperfeiçoar, dar uma evoluída no meu estudo de inglês. Desenvolver literalmente uma rotina. Na primeira aula, que foi há 2 semanas atrás, eu expliquei sobre a Otto. Boa noite, Otto. Eu expliquei sobre o sistema metodológico de ensino de idiomas. Que eu falo sobre uma série de técnicas, ferramentas e abordagens que existem, na verdade, no mundo inteiro, que são pesquisadas e que são utilizadas por professores de idiomas e que, na verdade, eu percebi entre essas várias técnicas aquilo que era interessante, que funcionava comigo, o que não funcionava eu descartei e a partir dessa observação eu desenvolvi o sistema, né? Basicamente essa estrutura que eu venho desenvolvendo aí nos últimos anos. O Altamiro falou que deriva de um ancestral comum, interessante. E a Ludmila falou que são grupos linguísticos pertencentes a cada língua, sendo elas contendo seus segmentos linguísticos. Interessante isso que você falou, Ludmila. Eu acho que está bastante próximo, reunindo aí as informações de todos vocês, eu acho que está bem interessante. Agora vamos pensar o seguinte. Então, quando a gente fala em línguas, nós temos que pensar que hoje, nos dias atuais, em 2019, nós temos cerca de 7.000 línguas no mundo, né? 7.000 línguas. Ou seja, é muita coisa. Só que a gente tem que pensar que o mundo tem línguas vivas e línguas mortas. Existem várias línguas que já existiram no passado, eu vou falar sobre algumas delas, inclusive hoje, que não são faladas mais. Algumas nós temos o registro escrito, em textos, que podem ser tanto em pedra, tanto em papel, quanto em tecido, em papiro e em outras formas de escrita diferentes, em argila. E temos as línguas vivas. Mas uma língua viva hoje, ela pode vir à sua extinção no futuro. A gente consegue encontrar, por exemplo, algumas sociedades em nosso planeta que têm hoje 30, 40 representantes apenas. E esses representantes dessa pequena comunidade, eles falam uma língua e que, se não houver um trabalho de pesquisa intenso, de divulgação desse material, não houver uma dedicação maior do ponto de vista dos teóricos, e existam projetos para que pessoas possam salvar e manter essas línguas, elas infelizmente tenderão ao desaparecimento. E aí, infelizmente, a gente perde parte de um elemento cultural muito importante que é a língua, né? Imagina, um povo que perde a sua língua. É uma coisa incomum de acontecer? Infelizmente não. Acontece com uma frequência muito grande, muito considerável, principalmente no século XX e agora no século XXI. Claro que nós temos uma vantagem. Nós estamos num mundo conectado através da internet, em que só seria possível um encontro desse aqui, por exemplo, com a tecnologia que nós temos hoje. E através dessa série de aparatos tecnológicos, nós conseguimos registrar, gravar áudios, por exemplo, de pessoas falando as suas línguas no mundo inteiro. Daí para algum estudioso vir e escrever, formalizar, catalogar, criar uma gramática, criar um dicionário, é um outro passo. Mas primeiro a gente consegue salvar através de imagem, através de áudio, o que já é uma grande coisa, que talvez há 50, 100 anos atrás não seria tão possível assim. Então vamos pensar o seguinte. Nós falamos português, por exemplo. O português, ele pertence a uma estrutura maior. Essa estrutura maior,
é uma família linguística. Sobre essa família, a gente chama de família das línguas indo-europeias, eu vou falar mais para o final da minha apresentação, que vai ser o ponto que eu vou focar mais, inclusive. Mas para começar fica fácil. Eu acabei de ver ali que a Ale é uma amiga minha da Argentina. A gente se conheceu na Itália, na verdade. A Ale, ela está me ouvindo aqui em português. Acredito que para ela não seja tão difícil entender assim. Ela fala espanhol, fala italiano, eu acho que é tranquilo o português. A Ale fala espanhol como língua mãe, língua nativa. Eu falo português e vocês falam português. Quer dizer, tanto eu quanto ela falamos uma língua de uma determinada família, que é as línguas indo-europeias. Mas antes de falar nas línguas indo-europeias, a Amanda foi minha aluna, seja bem-vinda. Antes de falar das línguas indo-europeias, olha só. Nós temos aí 7.000 línguas, é muita coisa. Elas pertencem a grupos que são maiores ou menores. Então eu vou dar um exemplo, por exemplo, as línguas maias. Né? Hoje a gente tem uma série de línguas que ainda sobrevivem na região do México, Belize, Guatemala e Honduras, que são as línguas maia, pertencentes aos povos originários, ameríndios, que constituíram um império chamado Maia. Ali nós temos mais de 30 línguas. A principal delas é o Yucatec, que é falado na península do Yucatán, no México, no sudeste do México, na verdade. Então, ali nós estamos falando de uma família linguística inteira, com mais de 30 línguas. E essas línguas, elas possuem similaridades entre si. Por exemplo, a China tem uma quantidade considerável de línguas. O mandarim, por exemplo, não é possível para alguém que fala mandarim conversar com alguém que fala cantonês. Eles não conseguem se entender. É diferente de eu aqui falar português e a Lê na Argentina me entender falando espanhol. Porque português e espanhol são muito próximos. Mas o chinês, no caso, o mandarim e o cantonês, mesmo eles pertencendo ao mesmo país e pertencendo a uma mesma família chamada sino-tibetana, não há comunicação. Olha que interessante. Elas pertencem a uma mesma família, mas elas não são tão próximas uma das outras assim. Um outro caso curioso são as línguas urálicas ou fino-úgricas. Exemplos: finlandês, falado na Finlândia oficialmente, húngaro, falado na Hungria oficialmente, e o estoniano, falando da Estônia oficialmente. Essas três línguas, elas pertencem a uma mesma família, que é o fino-úgrico ou urálico. Elas estão dentro da Europa, só que elas não têm relação nenhuma com as línguas do restante da Europa. É um fenômeno interessante que acontece ali. Por exemplo, na Indonésia, nós temos javanês, malaio, filipino, indonésio e uma série de outras línguas, chegando a um grupo de mais ou menos 800 línguas. Aí vocês pensam comigo, de 7.000 línguas, só na região da Indonésia, Micronésia, aquelas ilhotas ali próximas à Austrália, tem 800 línguas. O Brasil hoje temos pelo menos 130 línguas diferentes. Nos Estados Unidos, todo mundo pensa no inglês, pensa no espanhol, porque grande parte da população fala espanhol também. Mas você tem as línguas dos povos originários dos Estados Unidos, anteriores ao descobrimento. Algonquinos, por exemplo, Lakota, Sioux. São várias e várias. Eu, inclusive, para essa aula de hoje, eu trouxe 2 livros, que são livros que eu tenho, que são grandes referências, assim, para quem quer estudar idiomas. São livros um pouco mais velhos, dos anos 90, mas eles são bem interessantes. Esse aqui, que é um autor alemão chamado Hans-Joachim Storik. Quem quiser depois o nome eu passo, sem problemas. Esse livro se chama Aventura das Línguas. Aqui ele concentra, claro, é um resumo de todas ou quase todas as línguas do mundo. Ele pincela, na verdade, várias e várias e várias línguas. Aí aqui, por exemplo, eu vou mostrar um mapinha para vocês, bem interessante. Nesse mapinha,
Aqui, ele é dividido por todas as línguas do mundo, que compreendem extensões territoriais, geográficas, nesse mapa. E aqui eu tenho uma lista considerável de línguas. Eu vou falar algumas para vocês, né? Não sei se vocês conhecem essas. Atabasco, Sioux Dakota, Uto Azteca, Maia, que eu já referi anteriormente, Chibcha, Quechua, falado aí pelos antigos povos incas da América do Sul, no Peru, uma região que hoje é o Peru. Línguas esquimós, que quase ninguém sabe que existe, mas é uma família inteira, tá, gente? Algonquino, são línguas dos Estados Unidos. Iroquês, Muscogui, Caraíba, Aruaque, Tupi-Guarani, que é toda uma família de línguas faladas por povos originários do Brasil. Gê, Chon, indo-europeu, que aí entra o português e entra o espanhol. Basco, que é interessante que na Espanha, a região basca ali na Catalunha, tem essa língua basca. A basca é chamada de língua isolada. Ela não pertence a família alguma. Ela está perdida ali no meio da Espanha, isolada, completamente isolada, e ela não pertence a família alguma. É um caso interessante. Camito-semítico, aí aqui eu tenho que dar alguns exemplos. Camito-semítico muitas pessoas conhecem. Hebraico, árabe, aramaico, siríaco, armaico. Algumas são mortas, né? O que mais? Acádio, que era a língua falada na Babilônia antiga. E aí segue. Bantu, Khoisan, Nilótico, Caucásico, Urálico, Ugro-finês, Úgrico, finês, Samoiedo, Dravídico. Dravídico é falado em grande parte na Índia, tá? Nós vamos ver depois isso aí, porque eu vou falar das línguas indo-europeias, vai bater aí no Dravídico. E segue aí, todas essas, gente, são famílias linguísticas. Tem mais aqui, mas eu não preciso ler todas, não tem porquê. Mas para vocês terem noção de quantas famílias existem. São mais de 30 famílias linguísticas. Então, essas 30 famílias ou mais linguísticas agrupam as 7.000 línguas do mundo. É muita coisa. E elas têm características, elementos, que podem ser em relação ao som, podem ser em relação ao vocabulário, relação à estrutura gramatical. E há uma série de aspectos que fazem com que essas línguas sejam irmãs, primas, tias, netas, avós. Ou seja, geralmente nós temos um povo, esse povo fala uma determinada língua, passado-se um tempo, esse povo se desloca para um outro lugar, parte daquele povo fica no local original, mantendo uma língua arcaica, e o novo povo se mistura com outros povos e eles formam novas línguas. Então imagine o seguinte, no momento em que o homem basicamente passa de caçador e nômade, ele vai percorrendo todo o globo, todo o planeta, ele está espalhando línguas. Então, basicamente, foi o que aconteceu com a humanidade. Até um ponto em que eles parassem em cidades. Só que aí uma cidade desenvolve uma língua. Só que chegam estrangeiros, pessoas de outros povos com outras línguas. E essas línguas elas passam a ter contato entre si. Ou seja, a gente vai usar de uma forma positiva o termo contaminação. Elas se contaminam. Elas passam a emprestar vocabulários de umas para as outras. Altera a estrutura gramatical, altera o vocabulário, altera o som e uma série de outros aspectos. Se pensarmos o seguinte, o português é uma língua muito jovem, tem cerca de 800 anos. Mas na Europa, onde nasceu a língua portuguesa, como a gente conhece hoje, tinham outras línguas. Algumas dessas línguas da Europa já não existem mais. Existe às vezes o quê? O registro escrito, mas não há o registro oral. Aí a gente está falando o quê? Daquelas tais línguas mortas. Exemplos aqui, aramaico, o latim, de certa forma, o grego clássico, o egípcio, o hitita e uma série de outras línguas que algumas delas eu vou ter que falar porque elas têm uma certa importância
para a história das línguas, de uma forma geral, e para a história da humanidade, né? Então, fechando essa primeira parte, ok? Alguém tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário, para eu poder dar um prosseguimento? Pessoas entrando, Sérgio, a Mércia, quanto tempo, Mércia? O André, meu vizinho aí de longa data. O Rodrigo Miller, coordenador do meu curso de secretariado, seja muito bem-vindo. Meu professor, inclusive, coordenador. É uma honra. Te acompanho sempre, né, através das aulas ao vivo ou gravadas lá pelo AVA. Agora é a sua vez. Interessante. É uma honra. A Érica Pegoretti, Trentina, aí no Instagram. Vocês têm algum comentário, alguma pergunta? O Otto, o Altamiro mencionou o Otto. Gente, até aqui, até esse momento tá claro, tá fácil de entender o que eu tô falando? Alguém ficou com alguma dúvida ou não? Então, olha só, eu vou agora focar nas línguas indo-europeias, que é basicamente o tema central, vou dizer assim, o tema central dessa aula. Ok? Esse primeiro panorama foi só para... Entrou mais algumas pessoas. Altamiro tá falando ali, ó. Очень хорошо учитель. Ele falou em russo. Muito bom, professor. Большое спасибо. Muito obrigado. Entrou o José. Cheguei agora, boa noite, José. Seja bem-vindo. Olha só então, gente. Quando a gente fala de línguas indo-europeias, nós temos que pensar que das 7 milhões, quase 8 milhões, quer dizer, desculpa, quase 8 bilhões de pessoas que vivem no planeta, que falam aí cerca de 7 mil línguas, grande parte delas fala ou falam línguas indo-europeias. Então pensa o seguinte, português, inglês, espanhol, italiano, russo, alemão, latim, grego, armênio, albanês, irlandês, escocês, hindi, sânscrito, bengali, punjabi, são exemplos de línguas que a gente chama de línguas indo-europeias. A teoria que eu mais gosto é uma teoria que eu conheço já há alguns anos e que por coincidência depois eu vim a aprender a língua lituana, é uma teoria lituana de uma professora, infelizmente já falecida, chamada No Ocidente, de Maria Gimbutas. Ela foi uma linguista e teórica lituana. Estudou na Universidade de Vilnius, que foi a primeira universidade do leste dos Balcãs. É uma universidade do século XVI. E a Maria Gimbutas, que na Lituânia tem o nome de Maria Gimbutiene, ela, nos anos 60, criou uma teoria que era a seguinte. Ela acreditava que os povos conhecidos como povos indo-europeus, ela chamou esses povos de kurganes. Aí, com o passar do tempo, eu fui pesquisar e descobri que kurgan é uma palavra que tem na língua russa, que significa lápide, túmulo. Mas essa palavra ela é de origem turca. O turco é uma outra família linguística chamada altaica, não é indo-europeu. Mesmo a Turquia sendo membro, inclusive, da União Europeia, pertencendo ao continente europeu. Mas esse kurgan, ela criou então, a partir dessa palavra, uma teoria em que os primeiros povos indo-europeus teriam aparecido numa região que hoje é a Turquia, entre a Rússia e a Turquia, basicamente. Ou seja, quase que na Mesopotâmia. Quase que na Mesopotâmia. E que esses povos começaram a se espalhar. Então, eles vieram para o oeste, atingindo toda a Europa até o Estreito de Gibraltar, onde está ali Portugal e Espanha, na Ibéria, indo para o norte, nas ilhas britânicas, através dos celtas, e indo até a Índia. Daí a gente entende como línguas indo-europeias, ou seja, que se estendem da Europa Ocidental até a Índia, passando por uma infinidade de países aí, e povos distintos. Só que a gente tem que pensar o seguinte,
Depois do descobrimento da América, por exemplo, e posteriormente da Oceania, durante as navegações, vários desses povos europeus começaram a migrar pelo mundo inteiro. Então, eles colonizaram as Américas, e a partir daí, o inglês, o espanhol, o português, francês, holandês e outras línguas. Eles foram para a Ásia, eles foram para a África e foram para a Oceania. O que acontece? O número de pessoas hoje que falam línguas indo-europeias é muito maior do que há 500 anos, obviamente, há 1000 anos atrás. Então, eu tenho aqui uma pequena colinha, porque é um número considerável de línguas indo-europeias. Eu vou falando uma por uma e vou chamando a atenção naquilo que foi interessante. Por exemplo, tem um país da Europa chamado Albânia. A Albânia tem a língua chamada albanês. O albanês, ele é uma língua indo-europeia em que ela está sozinha. Só que aí o que acontece? Quando nós temos o albanês, por exemplo, a gente dá o nome disso de ramo, não de família. Ou seja, imaginem uma árvore, tá? Cada galho dessa árvore a gente chama de ramo. Esse ramo, primeiro que a gente vai ver aqui, é o albanês. É uma língua falada na Albânia, na Albânia moderna. Possui inclusive uma escrita diferente da nossa escrita. Não é como no português, como no inglês, no espanhol e no italiano. Aí tem um outro grupo chamado anatólico. Seriam línguas que já morreram, que seriam hoje faladas na região da atual Turquia. Mas não confundir com o turco. Como eu disse, o turco é de uma outra família, família altaica. Entre essas línguas se destacam o hitita, o lício, o lídio e o luvita. Gente, nesse caso aqui, todo esse ramo, não família, todo esse ramo de uma língua indo-europeia, o anatólico, são línguas mortas. Chamo a atenção para o hitita, porque o hitita, os povos hititas, foram extintos há 3.000 anos. Se eles foram extintos há 3.000 anos, imagina, a língua foi extinta há 3.000 anos. É muito tempo. E eles tiveram sistemas de escrita diferentes. Eles tiveram um sistema de escrita similar ao que é o do Egito Antigo, né? Em hieróglifos. E também tiveram um sistema de escrita baseado naquele sistema babilônico, sumério, que é o cuneiforme. Vocês já viram, umas tábuas de argila, são uns pauzinhos. Não confundir com chinês e japonês, que é outra coisa. O terceiro ramo dessas línguas aí é o armênio. Falado onde? Na atual Armênia. O armênio, assim como o albanês, eles estão ali sozinhos. Eles não têm filhos, sobrinhos e netos. O que pode acontecer é o seguinte: você ter, por exemplo, um armênio clássico, antigo, e um armênio moderno. Mas o que é falado hoje, nos dias atuais na Armênia, é o armênio moderno. Ou seja, ele não deu crias. Que mais? Continuando. Báltico. Báltico, na verdade, tinha um grupo de 7 línguas. Só que sobreviveram apenas 2. Hoje, a Lituânia e a Letônia falam essas línguas. O lituano é falado na Lituânia. É um país com 3 milhões de habitantes, pequeno. E o letão, falado na Letônia, 2 milhões de habitantes. São países vizinhos. São países bálticos. Na sequência, você tem que lembrar que os países bálticos são Lituânia, Letônia e Estônia. A Estônia, outra língua, que eu já falei mais cedo, que é uma língua da família do finlandês e do húngaro, que é o fino-úgrico. Tinha uma língua chamada prussiano. O prussiano foi falado até o século XVII. Precisamente em 1677, essa língua tem o seu último registro. Infelizmente veio a morrer. Na região que hoje faz parte da Rússia, num estado chamado Kaliningrado, que antes de ser Rússia pertencia à Alemanha, e antes de pertencer à Alemanha era a Prússia. A Prússia, essa cidade, que era a antiga Königsberg, que hoje é Kaliningrado, é a cidade do filósofo Immanuel Kant, para quem conhece aí. Inclusive é uma cidade que eu estive há 2 anos atrás. Né? Mas hoje nós temos o lituano e o letônio.
Essas duas línguas, apesar delas serem modernas, pertencerem ao mesmo ramo, é muito difícil alguém que fale uma e que fale a outra consiga conversar entre si, tá, gente? Não é igual português e espanhol, não. Ou italiano e português, ou italiano e espanhol. Tá? São muito distantes uma da outra. Depois vem as línguas célticas. Então, basicamente, ali nós dividimos em dois grupos. As línguas insulares, faladas nas Ilhas Britânicas, exemplo aí, escocês na Escócia, tem o nome de Scottish, irlandês na Irlanda, galês ou Welsh no país de Gales, e no continente, línguas já mortas, como bretão, por exemplo. Tem uma língua chamada córnico, que era também das Ilhas Britânicas, que já é morta. Então as línguas celtas são divididas em ramo insular das ilhas e ramo continental do continente europeu. Elas chegaram até a Espanha, tá, gente? Na região da Galícia. Ok? Lembrar, algumas delas influenciaram o inglês moderno, viu? Tem alguma conexão. Eslavas é um outro ramo, um ramo maior. Aí a gente compreende o russo, o ucraniano e o bielorrusso como um sub-ramo eslavo oriental, o macedônio, búlgaro, sérvio e mais algumas no sub-ramo eslavo meridional, ou seja, do sul, e o tcheco, o eslovaco e o polonês, por exemplo, como línguas do sub-ramo eslavo ocidental. O que acontece aqui em relação a línguas eslavas? A maioria dos teóricos vão falar o seguinte: se você sabe russo, aí o Altamiro está estudando russo, para você já é um coringa, é uma boa. Se você sabe russo, você tem 50% de chance de aprender qualquer outra língua eslava. Por quê? Porque elas têm muita proximidade entre si. Principalmente entre russo, búlgaro e russo, bielorrusso e ucraniano, por exemplo. Elas são muito, mas muito parecidas. As línguas eslavas, elas têm um fenômeno curioso, que é dois sistemas de escrita diferentes. O sistema chamado cirílico e o sistema chamado românico. O românico é o mesmo que o nosso, do português, do espanhol, do inglês, do latim. Cirílico é algumas línguas faladas lá, entre as eslavas. Por que tem essa distinção entre línguas com alfabeto cirílico e alfabeto românico entre as eslavas? Porque países que têm a escrita cirílica são países de tradição católica ortodoxa. Os países eslavos de língua com caracteres românicos são países de origem católica romana. É apenas isso que difere, ou seja, é uma divergência religiosa apenas. Então, ocorre, por exemplo, uma pessoa que fala polonês, ela até, dependendo, ela consegue conversar com um russo, eles conseguem se entender minimamente, mas o polonês ele lê e escreve em caracteres românicos, como nós brasileiros. Ele não consegue ler em cirílico, não consegue ler russo. Entenderam? Mas são línguas muito parecidas, tá? A questão aí é uma questão histórica, cultural e principalmente religiosa. Rose Macedo, boa noite. O que mais? Temos aí as línguas germânicas. Gente, muitas pessoas falam assim: o inglês é uma língua neolatina. Não, tá errado. Inglês é uma língua germânica. Assim como o alemão, o norueguês, o sueco, o dinamarquês, o holandês, o islandês e mais um grupo de línguas aí. Tem mais. Muitas dessas línguas têm países próprios, né, que falam oficialmente. Noruega, Dinamarca, Suécia, Islândia, Alemanha, Áustria, Luxemburgo, Suíça. Ou seja, países que têm línguas oficiais. Maria Angelina, boa noite, seja bem-vinda. Então, olha só, essas línguas germânicas, hoje elas são muito importantes, porque o inglês, por exemplo, se tornou a língua de negociação mundial, a língua universal, a língua de comércio, que já foi o latim, que já foi o francês, e que agora é a vez do inglês, pelo menos nos últimos 100, 200 anos, tem sido o inglês.
Então pense o seguinte, línguas germânicas hoje são muito utilizadas, muitas pessoas querem aprender alemão porque veem muitas oportunidades de trabalho na Alemanha ou em grandes empresas como a BMW, a Mercedes, a Volkswagen e outras empresas multinacionais alemãs. E a língua inglesa, para entender por que as pessoas falam que o inglês é neolatino, é porque há muita influência de línguas latinas. Mas o alemão também tem grande influência de línguas latinas, principalmente por causa do latim. Vamos lembrar que o latim foi a língua do Império Romano, que se espalhou da Europa para a Ásia e para o norte da África todo. Então ela teve uma grande expansão territorial. Então o latim ele influenciou demais as línguas da Europa. Demais, muito. Depois vem o grego, ou línguas helênicas. Olha só, o alfabeto grego ele é diferente do alfabeto românico. Né? Nós temos que pensar que o alfabeto grego, como a gente conhece e concebe hoje, ele nasce mais ou menos no século 9 a.C., 8 a.C. A escrita da língua latina, língua românica, é mais ou menos no século 6, 7 a.C. Mas elas têm muitas coisas em comuns. Mas o grego é chamado de a primeira língua alfabética. Por quê? Porque ela tem vogais e consoantes no seu alfabeto. Pessoas falam assim, mas o hebraico, o árabe, sim, mas em hebraico e em árabe não se representa pelo alfabeto as vogais, apenas as consoantes. Tanto o hebraico, quanto o árabe, quanto o grego, quanto o latim, essas 4 formas de escrita vieram de uma escrita chamada fenícia, os povos fenícios. Só que esses povos também já desapareceram há séculos, há milênios. Mas a primeira escrita, que a gente pensa numa escrita, poderíamos chamar de alfabética, os fenícios. O que os gregos fizeram? Opa, isso aqui é interessante. Podemos comercializar usando esse sistema de escrita. E vamos lembrar que antes do latim ser a língua mãe, a língua, na verdade, a língua mais difundida, a língua comercial, o grego era a língua comercial. Para o cristianismo tem grande importância. O Novo Testamento era escrito em grego, por quê? Porque era a língua mais difundida naquele momento. Ao contrário do hebraico, do Velho Testamento. O grego era a língua, como se fosse hoje o equivalente ao inglês. E o grego, ele tem algumas línguas no passado, na antiga Grécia, que a gente chama de dialetos helênicos, dialetos do grego, que não sobreviveram aos dias atuais, mas hoje na Grécia é falada uma língua. Essa língua é chamada de grego moderno. Ok? O grego basicamente teve 3 fases aí. Vieram mais, na verdade, mas 3 fases principais. Um período clássico, um período bizantino ou medieval, falado na região de Constantinopla, né, que hoje é atual Istambul, na Turquia, em todo o Império Romano do Oriente, na verdade. E depois da queda de Constantinopla, na região que hoje é a Grécia, a língua grega moderna. Né? É uma língua muito importante porque, assim como o latim, elas desenvolveram um papel de grande influência em todas as línguas europeias, principalmente no campus da filosofia, da literatura, da ciência, de uma forma geral, e da religião. Ok? A maior parte dos termos que nós temos em línguas europeias ligadas à igreja, por exemplo, vieram do latim e do grego. Quando pensamos na biologia, na matemática, na física, na filosofia, todas essas áreas do conhecimento partem de termos da língua grega e da língua latina. Seguindo, nós vamos chegar na região da Índia. As línguas indo-áricas. Agora eu vou ter que usar minha cola aqui, gente, porque é língua demais. Muita gente conhece o sânscrito, que é uma língua usada em textos sagrados hindus. O sânscrito é uma língua morta, tá? Não é mais falado, não se fala sânscrito na Índia. Mas a pessoa pode pegar um livro escrito em sânscrito e ler. É como ler em aramaico, é como ler em grego clássico, é como ler em latim clássico, e aí vai. Ou em hitita. Ok? Dentre elas, eu vou pegar minha cola aqui porque é muita coisa. Nós temos aí Punjabi, Prácrito, Pária,
Pali, Pahari, Assamês, Rajasthani, Bengali, Bili, Bihari, Cachemira, Singalês, Kongani, Kuari, Gujarati, Hindi é uma das línguas oficiais da Índia, Nepali, Maratha, Maldívio, Kadesh e Landa. Na verdade eu não coloquei todas aqui não, tá? Então imaginem o seguinte, só na Índia, que é um país enorme, com a segunda maior população do mundo, ficando atrás apenas da China, na Índia temos duas famílias linguísticas. O indo-europeu, representado pelas línguas indo-europeias, tem o inglês como língua oficial. E todas essas línguas aqui, que eu mencionei agora há pouco, das línguas indo-áricas, como um ramo, e tem as línguas da família dravídica, que são outras línguas completamente diferentes daquelas línguas da Índia. Ou seja, a Índia é um fenômeno muito interessante. É muito comum você conhecer um indiano que fala 6, 7, 8, 10 línguas. Eu tenho um amigo, é um poliglota, na verdade ele é um hiperpoliglota indiano, chamado Vajresh, que ele fala 28 línguas e ensina 14. Quer dizer, inclusive eu converso com ele às vezes em português, porque ele fala português. É muito interessante. Mas o caso deles é um fenômeno diferente, porque são várias línguas oficiais. Às vezes o pai fala uma língua em casa, a mãe fala outra língua, a criança vai para a escola, ela fala uma outra língua, porque o governo mantém a língua tal e tal como oficial, e aí vai. Ah, o Redney, cara, como é que você tá? Ele perguntou uma coisa aqui. Em relação à estrutura das línguas chinesas, o fenômeno é dialetal ou há uma estrutura única que foi desmembrada ao longo dos milênios? Redney, sua pergunta na verdade é um pouco complexa. Olha só, a China são várias línguas em toda a China. Para os chineses, eles chamam isso de dialetos, mas ali é uma questão política e cultural, porque a dinastia Han, dos povos Han, que hoje dominaram a China, basicamente, tem como a língua oficial o mandarim, a língua da capital, a língua de Pequim. Então, para o povo da dinastia Han, o povo Han, a língua que vale é o mandarim. E as outras línguas, ou seja, as línguas chamadas minoritárias da China, seriam dialetos. Mas, na verdade, elas não são dialetos. Elas são línguas com sistemas próprios, com gramáticas próprias, com vocabulários próprios, com regras próprias. Soraya, você é minha fã? Que gracinha, muito obrigado. Ok? Redney, eu acho que eu esclareci, né? Mas você entendeu que a transição não é de dialeto, não. E não seria uma língua que desmembra em várias, tá? Depois das línguas indo-áricas, vamos para as línguas irânicas, tá? Faladas na parte de uma região ali da antiga Pérsia, né? Atual Irã. Olha só, o persa, na Pérsia hoje, quer dizer, no Irã hoje, fala-se árabe e persa. Eu ia falar na Pérsia hoje, mas a Pérsia já não existe mais como país. Olha só, temos o persa, o cítico, o véstico, o báctrico, o quichari, o belux, o curdo. Curdo é uma etnia que hoje habita a região da Turquia. Tem um problema em relação à independência dos povos curdos. Mas o curdo é uma língua indo-europeia, ok? De origem irânica. Aí tem línguas arcaicas, osseto, medo, pasto. Algumas dessas línguas são mortas, ok? Segue aí para o ramo itálico, que talvez seja o interesse da maioria aqui, porque eu falo português. A Ale, por exemplo, é nativa de língua espanhola. Temos aí português, espanhol, francês, italiano, latim, sardo, que mais? Friulano. Na Itália são várias línguas. Occitano na França, galego na Espanha, catalão também na Espanha, romeno e moldavo, Moldávia e Romênia. Ou seja, essas são as línguas neolatinas. Todas elas filhas de quem? Do latim. Mas é pensar o seguinte, é como se o latim fosse filho de uma outra língua chamada itálico. Mas o itálico não existe, ok? Não existe mais. Então, as nossas línguas aí,
desses países todos de língua espanhola, dos países de língua portuguesa, dezenas de países de língua francesa, na África, na Europa, na América e na Ásia, são as línguas latinas ou itálicas, seria o termo mais correto. E por fim, dessas listas aí, enormes, são 12 ramos, o ramo tocariano, que quase ninguém conhece. Tocariano é dividido em tocariano A e B. São duas línguas mortas, faladas na região, não vão se assustar, mas falados na região que hoje é conhecido como Mongólia. Para vocês terem uma noção de como que as línguas indo-europeias se espalharam. Mas o mongol, ele não é uma língua indo-europeia. O mongol atual, ele é escrito inclusive em caractere cirílico, como o russo. Para quem lê russo, é capaz de ler pelo menos os sons, reconhecer os sons da língua mongol. Mas ele é parente lá do altaico, da língua turca. Agora, olha só, eu falei desse tanto de ramo, 12 ramos das línguas indo-europeias, e a gente pensa o quê? Numa língua mãe. Quando a gente pensa numa língua mãe, para criar toda uma família de línguas, uma árvore linguística, é melhor falando, que a gente fala a árvore das línguas indo-europeias, como num mapa, é um mapa linguístico, um mapa genealógico. Nós temos uma língua mãe, que ninguém sabe como foi essa língua, pegando lá a teoria daquela autora que eu gosto muito, a Maria Gimbutiene, ou Maria Gimbutas, dos anos 60, que falou que os povos indo-europeus surgiram na região que hoje é a Turquia e que se espalharam pelo globo. Olha que interessante, a teoria dela dos anos 60. Só que, recentemente, 4, 5 anos atrás, arqueólogos, biólogos, linguistas e geógrafos chegaram à conclusão que parte da teoria dela está certa, baseado em estudos genéticos, aí veio a biologia, baseado em estudos linguísticos, através de reconstruções de línguas, que hoje existe um fenômeno das pessoas que reconstroem a língua chamada indo-europeia, ou o indo-europeu moderno. Como é que é isso? Imaginem as estruturas de todas as línguas indo-europeias, desses 12 ramos que eu falei para vocês, unidos em uma coisa só. E aí vários autores, vários estudiosos no mundo inteiro pesquisam como seriam as línguas indo-europeias. E há pessoas que falam, inclusive, tentam se comunicar nessa língua. Claro, é uma reconstrução, não é uma coisa real. E não tem nenhum país que fala indo-europeu, ok? Mas é interessante porque você vê o grau de importância. Essa autora que eu falei, a Maria Gimbutas, ela foi uma das maiores indo-europeístas que já existiu. Eu tive a felicidade de conhecer a universidade onde ela estudou e posteriormente trabalhou, né? A Lituânia, lá em Vilnius, a capital da Lituânia. Um elemento que eu acho interessante comentar, por exemplo, eu falo língua lituana. O lituano moderno é interessante porque é considerada a língua indo-europeia moderna, viva, mais antiga do mundo. O que isso quer dizer? Lembra que eu falei lá do hitita, do sânscrito, do grego clássico e do latim? É como se o lituano fosse da mesma idade do grego clássico, do latim, do hitita e do sânscrito. Inclusive, o lituano hoje está mais próximo do sânscrito do que está próximo do português, por exemplo. E hoje a língua tem, os autores dizem que ela teria cerca de 3.000 anos e ela é falada ainda. E é uma língua que se manteve o mais conservadora possível. O que é conservadora? É uma língua que manteve as características originais. Ficou naquele paizinho pequenininho chamado Lituânia, mas que na Idade Média, junto com a Polônia, constituíram o maior reino que a Europa já teve. O maior reino da Europa medieval foi o reino que era tanto Lituânia como Polônia juntos, isso lá para o século XV e XVI. Eu estou falando isso tudo aqui, agora eu vou ler algumas perguntas nos comentários de vocês, que eu quero que vocês entendam o seguinte. Todo mundo aqui fala português. A Ale fala espanhol. As línguas, você já deve ter percebido que há muitas semelhanças entre português e espanhol, italiano, francês, o russo com as línguas eslavas, as línguas da Índia,
as línguas germânicas. Por exemplo, tem gente que estuda inglês e alemão, às vezes confunde uma palavra com a outra, porque elas são muito parecidas. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando você faz uma escolha, tem uma tomada de decisão racional, saindo do ponto em que todos nós falamos português, uma língua latina, e vamos buscar uma língua estrangeira para poder aprender, para estudar, nós poderemos usar o espanhol, por exemplo, porque é uma língua irmã, muito próxima ao português. Então, já fica mais fácil para eu estudar essa língua, porque ela é mais próxima da minha. A comunicação, ela se dá quase que mais rápida, mais natural. É mais fácil, entre aspas, aprender espanhol do que aprender alemão, por exemplo. Mas será que para alguém, isso porque nós somos brasileiros, de língua portuguesa, mas será que um dinamarquês, um sueco, um holandês, será que para ele é tão difícil aprender alemão assim? Eu creio que não. Por quê? Porque elas pertencem ao ramo das línguas germânicas. Entendendo o que eu quero dizer? Se você começa a se aproximar das línguas, a estudar essas línguas e começa a perceber a similaridade, os padrões que elas têm entre si, isso já é um grande indicativo que você vai ter ali, de imediato, várias e várias palavras parecidas, sons similares, mais fáceis de serem pronunciados, regras gramaticais que se parecem, se assemelham. Eu, por exemplo, tenho hoje 41 anos e estudo línguas desde os 14 anos. A minha primeira língua estrangeira foi o grego clássico, que é uma língua indo-europeia. Anos depois eu vou estudar o grego moderno, para poder aprender a falar um pouco. Pouco tempo, pelo menos eu sabia em grau de turismo, algo para me comunicar basicamente, nada muito aprofundado. Eu estudei outras línguas. Eu estudei uma língua indonésia, que é uma língua australásica, lá próxima do filipino, javanês. Estudei língua maia, como eu falei mais cedo, lá da península do México, do Yucatán. Estudei hebraico, quase ninguém sabe disso. Pelo menos a ponto de eu conseguir ler alguma coisa em hebraico, que é uma língua camito-semítica. Estudei egípcio clássico, que é uma língua foi falada no Egito Antigo, já morta, não é o árabe. Ler em hieróglifos. Aprendi até certo ponto. Estudei mandarim por pelo menos um ano e meio. Mas eu comecei a perceber que o interessante, o meu foco maior, seria me dedicar a línguas indo-europeias. Então, hoje, eu sou um poliglota que se dedica e quer se especializar no maior número de línguas indo-europeias possível. Para isso, hoje eu tenho contato com português, latino, italiano, latino, francês, latino, espanhol, latino, inglês, germânico, alemão, germânico, holandês, germânico, russo, eslavo, macedônio, eslavo. Papiamento, quase ninguém conhece, falada nas Ilhas ABC no Caribe, Aruba, Borém e Curaçao. É uma língua gerada com base no português, vamos dizer assim. A gente chama de língua creola. É uma língua do português que se misturou com línguas locais e que virou uma nova língua. Tem uma mistura de espanhol, inglês, francês, português e holandês. E o Esperanto, que é uma língua artificial que foi criada no século XIX. Hoje temos no mundo 2 milhões de falantes. Nenhum país fala como língua oficial, mas a ONU já reconhece como uma das línguas do globo. O Esperanto reúne 60% de línguas latinas, 32% de línguas germânicas e 8% de línguas eslavas, ou seja, o Esperanto também é uma língua indo-europeia. Ok? Eu encerro a minha fala falando sobre isso. Eu quero ler alguns comentários. O Altamiro falou por adorar história, por admirar São Francisco de Assis, filmes marcantes, Ben-Hur, Quo Vadis e outros épicos, gostar de Andrea Bocelli, Laura Pausini, Luciano Pavarotti e, por descendência, no próximo semestre, ele fiz uma brincadeira ali, Toja, ele escreveu também em russo, Toja, italiano, que é muito bonito. O Altamiro é meu aluno de inglês e de russo.
Ele pergunta aqui, afinal, qual é a língua falada por Jesus, hebraico ou aramaico? Sempre tive essa dúvida. Olha só, aramaico era a língua falada no período em que Jesus teria vivido, naquela região onde ele teria nascido. Isso era o aramaico, mas o aramaico é uma língua morta. Parte dos textos sagrados do Velho Testamento foram escritos em hebraico antigo e aramaico. Ok? Mas o Novo Testamento, que é onde aparece a figura de Jesus, ele é todo em grego. Mas a língua seria o aramaico, que é uma língua semítica, parente do árabe, do hebraico, da língua babilônia, chamado acadiano e outras. Siríaco, armaico e outras. Ok? Alguém mais tem pergunta? Eu gostaria de saber... Maria Angelina perguntou qual a língua da Austrália. Oficialmente o inglês. Oficialmente o inglês. Mas lá, Maria, tem várias línguas minoritárias, de povos aborígenes da Austrália. Aí entra naquelas línguas que eu falei anteriormente. Algumas línguas chamadas australásicas. É uma família inteira de línguas. Mais de 400 línguas. Muitas, muitas. O Redney falou Júlia! Quanto tempo! Júlia foi minha amiga. Muitos anos e muitos anos atrás. Tô brincando, né? Júlia é uma criança. A Júlia já apresentou uma peça em grego clássico. Tô fofocando aqui, porque eu sei disso. Eu lembro disso. Saiu na revista Veja na época. Ela participava de um núcleo de uma escola e que eles tiveram um projeto de montar uma peça, se eu não me engano, não lembro se era um texto do Platão, de qual era o autor, em grego. Ou se era um autor teatral, não lembro. A Lê falou que em italiano, né, sempre que me escuta falar... ela fica abismada. O Wallace, grazie, cara. Ela disse que eu sou bravo, porque em italiano a gente fala bravo quando a pessoa é brilhante, é uma pessoa, como eu posso dizer, inteligente, uma série de coisas. Obrigado, grazie tante. E ela falou, grazie sei stato molto chiaro. Ela falou que ela agradeceu e falou que eu fui muito claro. Agradeço demais. Eu gostaria de saber se vocês têm perguntas. Nós estamos já aproximando das 9 horas. Começamos 8h05. Enquanto vocês não me perguntam nada, eu vou lembrar que amanhã eu disponibilizo através do site www.wallacearmani.com.br na área de blog, onde tem um pequeno cadastro que vocês preenchem ali e vocês recebem uma atividade, um exercício, uma atividade que fica por uma semana. Eu disponibilizo essa atividade por uma semana e ela é sempre baseada na aula. Por exemplo, hoje foi a terceira aula, que eu falei sobre as famílias linguísticas e as línguas indo-europeias. Possivelmente, né, já dando um spoiler aí, a atividade será em relação às famílias linguísticas. Na semana passada eu falei sobre a gestão do tempo em relação ao aprendizado de idiomas. Então a atividade foi em relação à gestão do tempo, como se organizar para estudar, essas coisas. Ok? Vamos lembrar que a aula ela vai ao ar todas as terças-feiras às 20 horas, aqui pelo Facebook e pelo Instagram. Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar? O Matheus entrou. Que pena que você entrou logo agora, apenas agora. Quer dizer, não sei quanto tempo você está aí, né? Parece que você entrou tem pouco tempo. Matheus é filho do Luiz. Gente, Sabrina também, tem uma galera aí. Então eu agradeço, assim, eu vou agradecer imensamente. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha transmitido minimamente um pouquinho sequer de informação.
Eu sei que é um assunto, não é tão fácil, e é um assunto que eu tentei amarrar em apenas 1 hora de fala, que poderia ficar aqui às vezes horas e horas e horas e horas falando. Mas infelizmente a gente não tem tempo para isso. Eu agradeço a todos vocês e espero revê-los na próxima terça-feira às 20 horas. Boa noite.